Hello students, how are you? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez eu, professora Elaine, com atividades, com a explicação das atividades. Vou explicar para vocês a semana 1 e a semana 2 do PET 7. Let's go! E aqui vai iniciar nossas atividades, ok? Nós vamos trabalhar com leituras. E aqui começa. Activities. Hello students! Parabéns por ter resolvido os outros PETs e vamos para o 7º, sem desanimar. Vamos ler abaixo um modelo de carta informal falando sobre como foram as férias de verão. House number 86, Street 3. Então, aqui é uma carta que eu vou acabar de ler para vocês. Vocês vão fazendo um trabalho de listen e vão tentando traduzir não literal e depois fazer uma tradução literal, caso precise, ok? Continuando aqui, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, December 12, 2020. Dear Yasmin, hello, how are you? I am in the pink of my health and hope the same for you. I am writing this letter to express my livelihood during this lockdown. During this lockdown, I stayed at my home and spent time with my mother. As you know, last week we had online class, but now summer vacation started. This was the first time when I stayed at home during my vacation. I learned cooking from my mother. I baked a chocolate cake myself. It was very delicious. We watched many TV series too. We had a lot of fun. I hope you will also enjoy this lockdown by doing many activities. I hope that you must have enjoyed it. Pay my regards to your parents. Time to say bye. Hope for a positive reply. Your best friend, Caroline. Então, aqui nós temos as atividades, depois do texto lido, respondendo a tradução. Qual é o gênero de texto? Do texto. 2. Quais são as características desse texto? O que esse texto traz para vocês? Qual a característica dele que vai determinar o gênero que ele é? 3. Quando foi escrita essa carta? 4. Em uma carta, temos o remetente, quem escreve, e o destinatário, quem recebe. Identifique no texto o remetente, identifique o destinatário. 5. De acordo com o texto, escreva V verdadeiro ou F falso. Ela passou o tempo de lockdown com a mãe dela, verdade ou falso? Ela não teve aulas online. Ela assou um bolo. As férias que ela relatou foram de inverno. 6. Complete o quadro abaixo de acordo com o texto. Português. Em inglês aqui. Em português eu tenho eu fiquei em casa. Qual que é essa parte lá no texto em inglês? E aqui nessa segunda linha tem I baked a chocolate cake. O que é a tradução dele? We watched many TV series. Aí vamos pôr aqui, né? Em português. Nós tivemos aula online. Aqui coloca em inglês, ok? Então, a semana 1 é essas atividades. São essas. E aqui, a semana 2 vem aqui. Vamos trabalhar com leitura também. E vamos lá. Na primeira semana, você leu uma carta que é um gênero textual, em que foram relatadas ações no passado simples. O passado simples é usado para falar sobre algo que aconteceu no passado em um momento determinado. As frases podem vir acompanhadas de palavras ou expressões como ago, que é atrás, e last, último, yesterday, ontem. Verbos infinitivos. Então, usamos aqui no infinitivo, né? Que é o verbo quando não foi conjugado ainda, não foi flexionado. Ok? To stay, ficar. To watch, assistir. Stayed, ficou. Watched, assistiu. E aqui está o verbo regular no passado. Eu já expliquei para vocês isso, tá? Já postei algum vídeo explicando sobre isso para vocês. Existem algumas regras para os verbos regulares ao escrever o passado simples. Se o verbo terminar em E, acrescenta-se o D. Exemplo, he arrived yesterday. Ele chegou ontem. Se o verbo terminar em Y com consoante, troca o Y por I, mas é D. Exemplo, she tried. Esse try aqui, ele vem com um Y aqui, ó, depois do R.
Então, conforme ele é regular, a regrinha que a gente tem é tirar o Y e acrescentar o IED. Então, she tried to read that book. Ela tentou ler aquele livro. Letra C. A próxima regra é a seguinte. Se o verbo terminar em consoante, mais vogal, mais consoante, com uma última sílaba tônica, repete-se a consoante final, mais ED. Exemplo. I preferred the blue shoes. Eu prefiro sapatos azuis. Então, prefer, dobrei aqui e acrescentei o ED. Existem também os verbos irregulares que é necessário praticar e memorizar. Podem ser vistos em uma lista de verbos regulares que o seu livro didático de inglês possui. Então, você tem um livro ou um dicionário, pode usar também na internet, tem uma lista dos verbos também irregulares. Então, ó, aqui nós temos alguns, tá? Temos 2. Então, nós temos aqui, ó, to learn, que é o verbo aprender, tá? E to have, que é o verbo ter. No passado, ele é um verbo irregular, então não vou seguir a regrinha do ED. Ele tem uma forma própria que está numa lista de verbos irregulares, tá? Então, o learn, no passado, fica learning. E o have fica had, ok? Atividades, activities. Complete a sequência de acordo com o que você leu sobre o passado simples. Então, aqui, ó, o passado. Vão olhar lá no textinho e vão completar. Essas frases aqui, todas estão aqui, ok? Número 2. Releia o texto da semana 1 e encontre o passado dos verbos abaixo. Se necessário, consulte a lista dos verbos que o seu livro didático de inglês possui. Se não tiver nenhum livro em casa, pode usar a internet ou um dicionário, ok? To stay, to start, to enjoy, to learn, to have, to spend. Esses verbos aqui estão todos lá no texto. Vocês vão encontrar o passado dele e colocar aqui, ok? 3. Quais as expressões que acompanham uma frase no passado simples? Então, tá falando lá, da explicação tá falando, né? 4. Relacione o verbo regular com a sua regra. Letra A, stopped. B, studied, loved. Então, aqui vamos marcar. Olhar, observar o verbo aqui, né? A terminação dele. Qual que é a regrinha? Ó, se o verbo terminar em consoante, mais vogal, mais consoante, com última sílaba tônica, repete-se a consoante final, mais o ED. Quais desses verbos aqui que você acha que vai encaixar nessa regrinha aqui? Se o verbo terminar em E, acrescenta-se o D. Qual desses aqui vocês acham que vai encaixar aqui nessa regrinha? Se o verbo terminar em Y com consoante, troca o Y por I mais ED. Qual dessas aqui vocês acham que vai encaixar nessa regrinha? Vamos colocar lá, ok? 5. Seguindo o modelo da carta semana 1, escreva uma carta para um amigo ou alguém da família descrevendo como foi um final de semana seu nesse período de pandemia. Lembre-se de colocar a data, o endereço, os cumprimentos e usar os verbos no passado. Então, você tem um exemplo da carta acima, vou fazer a de vocês. Alguns verbos que você pode usar no seu texto são esses. Played, jogou, brincou, tocou um instrumento. Watched, assistiu. Cooked, cozinhou. Rode a bike, andou de bike. Helped, ajudou. Cleaned, limpou. Então, o que vocês fez no final de semana? Vocês podem usar aqui como exemplo esses verbos que o Pet trouxe para vocês, ok? Aqui nós temos o address, que é endereço. Date, data. E aqui, dear, quem que é a pessoa que você manda essa carta? Coloca o nome. E aí começa a descrever a carta de vocês, ok? E aqui, your name, seu nome. Então, para essas 2 semanas, para essa semana, né, que vão ser 2 juntas, acopladas, são essas atividades. Façam, me enviem por foto através do WhatsApp. Bye bye, see you. Fiquem bem, pessoal. Até breve.